Afinal de contas, Deus recebe ou não a oração, o louvor e a adoração do pessoal que cobra para pregar. Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje e eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sei que esse é um assunto muito difícil de se falar, principalmente porque estamos na era do cancelamento. Então, quando você começa a falar sobre certas questões, logo o povo se mobiliza para cancelar você, para você não ser mais alguém que vai interferir na vida delas de alguma forma. Então, eu quero tocar nesse assunto, mas eu não quero ser aqui alguém covarde, desleal com a verdade, com a realidade, olhando para os princípios bíblicos para a gente poder entender de fato. Será que Deus recebe? Será que Deus não recebe? Mas antes da gente ir para o assunto de fato, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like para nos ajudar, tá bom? Bom, vale bem ressaltar que Deus, quando Ele vai julgar um coração, Ele olha em primeiro lugar para a motivação e a intenção, que é praticamente a mesma coisa. Deus trabalha com esses fatores para analisar o coração do homem. Pelo menos é isso que nós vemos na Bíblia. Claro que Deus tem muitas outras formas de trabalhar e de sondar o ser humano. Mas o critério que hoje nós vamos usar dentro dos atributos de Deus é a onisciência de Deus com relação ao coração do homem, olhando a sua intenção. Essa é a parte de Deus. Agora, quando se refere ao homem, para a gente poder avaliar isso, o que nós vamos olhar para poder avaliar um cantor? Alguém que está ali, que diz que dá adoração, que entregou o seu louvor, que se dedicou a Deus e tal, e por aí vai. Nesse período em que nós estamos, eu considero o período que Paulo disse que nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos. E eu considero que esse seja o período que Paulo mencionou. Por quê? Porque muita gente se levanta em defesa de cantores para defender que eles precisam cobrar para poder se manter, para poder custear todas as despesas e tal, e por aí vai. Só que nós não podemos esquecer o seguinte: muitos cantores, eles estabelecem valores que às vezes a igreja não tem condições de pagar. Isso já começa a mostrar a intenção do coração. O que era apenas para Deus ver, eles tornam público com o seu coração avarento, cobiçoso. Essa intenção e essa motivação, ela ficaria em sigilo se eles se mantivessem em silêncio. No entanto, como isso não ocorre, eles estabelecem os seus valores, eles estabelecem as suas regras, as normas, todo um contrato para que não seja feito nada fora daquilo. E a gente ouviu e tem ouvido muito os abusos, as humilhações, os descasos, cancelamento de show, inúmeras atitudes que muitos cantores, a grande maioria, toma sem pensar nas consequências. Fora bebida em hotel, fora o uso de droga, fora inúmeras outras coisas que são praticadas quando é mencionado, logo o grupo, logo a classe, de modo geral, tenta se blindar, um blindando o outro. Somente quando há escândalos, como no caso do Kleber Lucas, que se afirmou esquerdista, aí começou a ser visto de outra forma. Mas com relação ao meio gospel, você vê que não há praticamente posicionamento por parte daqueles que se dizem ser conservadores com relação àqueles que estão andando de uma forma totalmente equivocada com relação à palavra. O comportamento dessas pessoas fala por elas. O comportamento delas mostra se Deus recebe ou não o que elas estão entregando. Vale bem lembrar que Deus, em tudo que está relacionado a Ele pede zelo, como diz lá em Jeremias: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente,
Tem o caso de 2 Samuel capítulo 7, onde Uzá vai tocar na arca quando ela está caindo e ele morre ali. Tem o caso de Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão vão oferecer a oferta, Nadab e Abiú, e eles morrem no altar. Então nós vemos quão zeloso é Deus pela sua obra. Imagina, se Deus rejeitou uma ação que seria considerada nobre por parte de um sacerdote, que iria parar a arca, porque a arca estava pendendo, se Deus rejeitou essa ação dele, se Deus rejeitou os filhos de Eli que iam fazer o primeiro sacrifício, Joséfo diz no seu livro que eles apresentaram um animal diferente. O texto mostra que Deus instituiu uma lei em cima daquele fatídico caso onde os filhos de Eli morreram, que seria proibido para o sacerdote beber quando fosse entrar no santuário. Então, o que nós vemos? Deus é um ser muito rigoroso, exigente com relação ao louvor, o sacrifício, a adoração na sua obra. E se a Bíblia está correta com relação a Deus, que diz que eu sou o Senhor e não mudo, então isso significa que o mesmo zelo que era tido lá no Antigo Testamento também é tido no período do Novo Testamento. Prova disso é Ananias e Safira, no capítulo 5 do livro de Atos, quando eles foram apresentar a oferta diante de Pedro, caíram, tanto o esposo quanto a esposa, caíram mortos ali diante de Pedro. Primeiro veio um e caiu, e depois o outro, porque tinham concordado entre si de afirmar que tinha sido vendido por uma parte, sendo que tinha sido vendido por outra. Então, o que acontece? Há, de fato, esse rigor, essa rigidez, esse zelo de Deus pela sua obra. Aí, o que acontece? Mostrando toda essa realidade para você, fica fácil você analisar se Deus recebe ou não o louvor desse pessoal, o louvor desses cantores. Fica fácil de analisar. Porque, em primeiro lugar, você já viu quais são as exigências de Deus. Em segundo lugar, muitos, quase que 90%, já mostram quais são as intenções do coração. Tá? E em terceiro lugar, você vai olhar para tudo isso e olhar para Deus. Então, vai ter a conclusão exata. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.